Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Episódio 101 do podcast do Fisiortopedia, o primeiro do ano de 2022, e nós estamos aqui em nosso momento, para começar em um ano leve, tranquilo, né, Rafa? Rafa, tudo bem com você? Descansou? Tudo ótimo, Fuco. Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um ano com a gente. Descansei, deu para descansar um pouquinho, mas a cabeça nunca para, né, Fuco? A gente sempre está pensando no que fazer, está pensando nos planos, então descansei o corpo, mas a mente está ativa aqui. Muito bom. É um momento bom para refletir, reprogramar as coisas, né? E voltar com gás total. E a gente não consegue parar mesmo, né? Principalmente a nossa mente, né? Enfim, estamos aqui, ano novo, episódios novos. E para começar, a gente já pede para vocês voltarem no episódio de boas-vindas do ano de 2022, escutar para falar um pouquinho do que tem para programado para esse ano, né? Então, um ano que vai ser muito especial, com mais crescimento. Então, é só assistir o trailer do ano aí, e lembrando que os trailers são mais excitantes do que os filmes. Então, é uma parte muito interessante. Cuidado com as expectativas criadas. Mas tudo bem. Então, Rafa, o que a gente vai conversar hoje, para começar o ano? Olha, eu ainda estou impactado. A gente gravou o trailer há pouco tempo, agora, né? Hoje ainda. Eu ainda estou impactado com a reflexão. Só para dar um gostinho para você, gente, a gente estava meio que fazendo uma retrospectiva aqui também, ó, na medida que a gente gravava e falava do futuro. E caramba, Fuco, como a gente cresceu aqui, né, cara? Na virada de 2020 para 2021 tinha 7 colaboradores aqui no portal. E agora a gente tem 35 colaboradores, cara, com 20 conteudistas, 50 professores. Eu fiquei reflexivo ainda com como mudou muita coisa em um ano, né? Com certeza. Não só mudou, mas como aumentou, né, toda a nossa demanda, tarefa, coordenar tantas pessoas, né? Então é um grande desafio que a gente está aprendendo junto aí, né? Eu acho que é uma das relações que mais deram certos, é a minha, tua, com o Hélio, com o Lucas, porque a gente fica o dia inteiro resolvendo problemas e nessa hora a gente vê que mesmo assim estamos unidos, sem brigas, sem rixas e todos unidos para o mesmo propósito, junto de todos os nossos colaboradores, né, Rafa? Muito bom, cara. Muito legal ver esse crescimento aí. E, gente, deixar começar o ano com aquela reverter, né? Eu sei que as mensagens de esperança, paz e luz são no final, mas a gente ficou muito feliz aí com a proporção, né, do feedback de vocês. Muita gente mostrando nas retrospectivas de podcast o quanto escutou o Fisiortopedia, que foi o podcast mais ouvido, né? Tipo, para mais de 4.000 pessoas, a gente foi o podcast mais escutado. E, pô, é muito gostoso a gente saber que a gente está aí no dia a dia de vocês. Pode ser até em momentos que vocês não gostem tanto, né? Tipo, lavando a louça, mas pelo menos a gente está fazendo companhia aí para vocês. Muito legal receber os feedbacks. Continuem mandando para a gente, falando com a gente, né? A gente está até pensando, acho que é legal comentar, né? De abrir um canal para a gente poder conversar mais. Se você quiser comentar aí sobre o Telegram, acho que é legal. Com certeza. Por um erro, né, um desconhecimento, eu tinha criado um grupo no Telegram e não sabia que existia uma diferença entre grupo e canal. Então, para quem não sabe, o grupo do Telegram é diferente do canal. No canal, você tem mais possibilidade de configurações, principalmente a de interações, comentários. Então, a gente quer migrar todo mundo do grupo do Telegram para o canal do Telegram, então ajudem a gente nesse movimento, a gente vai divulgar isso melhor ainda. Ele não iniciou, mas a gente já quer começar esse canal para poder conversar mais com vocês. Então, em todo esse processo, a gente vai facilitar essa comunicação, conseguir responder melhor as perguntas clínicas que vocês têm no dia a dia, as dúvidas que vocês têm, né? Então, vai ser um formato bem interessante aí para melhorar e diminuir essa distância, entre aspas, né? E complementando o que o Rafa falou, eu acho muito interessante todo esse processo do crescimento do podcast, né? Porque hoje a gente está lidando numa época que o podcast já é uma trend, ele já é mais popularizado, e a gente que escuta podcast há muito tempo, antes tinha poucas opções. Então, se a gente estivesse falando isso há 10 anos atrás, não seria ser muito difícil ser o único podcast escutado, mais escutado, porque não tinha muitas opções.
Hoje, todos os canais, todos os lugares constroem, né? Então, eles ficam migrando entre YouTube, podcast. Então, são coisas muito interessantes aí que a gente tem que pensar. E eu fico muito feliz com toda a repercussão, principalmente da gente conseguir ser um material extra. Assim como o Rafa falou no início, o podcast é esse lugar que a gente pode conversar de coisas além de uma sala de aula, né? De uma aula expositiva, e a gente tem essa conversa mais solta, e é uma das coisas que todo mundo sabe que grava aqui, que eu não sei usar roteiro nenhum, então quanto mais solto para mim é melhor, porque a gente vai fluindo conforme a conversa vai indo e tomando conta dela sozinho, né? Então essa é uma das coisas que eu gosto muito e acredito que seja uma das questões que são importantes para o podcast ser um pouco mais leve, ser mais tranquilo, porque é muito denso alguns conteúdos, e hoje a gente vai conversar de um assunto mais denso, né? Que é a avaliação, mas a gente vai trazer umas perspectivas um pouco mais iniciais, né? Então, Rafa, você que tem seus quase 10 anos de formado aí, né? Já está começando a perder uns cabelos ou outro, né? Eu queria entender quais foram essas suas evoluções e entendimentos sobre a avaliação, a importância e como você tem visto todo esse processo. Acho que, como todos os profissionais de saúde, mas vamos focar no físio, né? Eu acho que é mais interessante a gente manter esse foco. A gente veio de uma formação de raciocínio linear, né? Então, todos nós fomos treinados para tentar ter um raciocínio onde a gente quer achar na avaliação as causas das condições que afligem o nosso paciente, seja ela neurológica, né? Mas no nosso caso aqui a gente sempre traz um pouco para a musculoesquelética, mas a gente quer tentar achar as causas dessas queixas do paciente para a gente poder achar o tratamento certo, por assim dizer, né? Então, esse raciocínio é um raciocínio que ele ajuda, a gente é formado nesse raciocínio, mas acho que talvez para mim a grande mudança, na medida que eu fui amadurecendo, principalmente cientificamente, né, com o processo de pós-graduação, estrito sensu, em mestrado, doutorado, foi começar a desenvolver um raciocínio um pouco mais probabilístico e um pouco mais bayesiano, por assim dizer. Hoje eu enxergo a avaliação de uma forma completamente diferente, né? Eu acho que talvez o que ilustre isso para mim de uma forma mais interessante seja a própria discussão sobre sistema de classificação. A gente tem vários trabalhos qualitativos aí, faz tempo, mostrando que clínicos pensam meio que em subgrupos. Então, a gente, como clínico, a gente olha para um paciente e a gente quer meio que entender que caixinha que ele está. Porque é mais fácil de pensar dessa forma, né? A mente humana, ela é categórica. É mais fácil falar que fulano é X e ciclano é Y e aí entender que tem tratamentos diferentes para ele. O que eu vou fazer? Ah, não, como fulano é X eu vou fazer uma coisa, como fulano é Y eu vou fazer tal coisa. Só que o que a literatura traz para a gente é que esse tipo de raciocínio categórico, por assim dizer, né, ele não parece ser melhor do que um raciocínio mais abrangente. E talvez isso aconteça ainda por limitações da própria pesquisa, talvez com o tempo a gente chegue a conclusões diferentes, com, né, uma maturidade científica maior, melhores desenhos de estudo, mas eu hoje tenho um pensamento que talvez o caminho não seja muito bem por aí, né? Eu acho que as coisas não são binárias, a maior parte delas, pelo menos, né? Elas são mais contínuas e é muito difícil você conseguir chegar a essa conclusão de que uma pessoa precisa exclusivamente de uma coisa e outra de outra, né? Como é o caso do AVC, por exemplo. O AVC isquêmico tem um prognóstico e ele precisa de um tratamento. O AVC hemorrágico tem outro prognóstico e precisa de outro tratamento. Se você tratar um como o outro, vai dar ruim. Eu acho que na nossa prática clínica são pouquíssimos os cenários que a gente tem esse contexto, né? Eu acho que as coisas são um pouco mais complexas, né? Por assim dizer, talvez. Não sei se é a palavra complexa, mas a ideia é que quando você avalia um paciente, muitas vezes você taxá-lo como uma coisa ou como outra, por exemplo, inclusive de mecanismo de dor, a gente discutiu isso muito no episódio sobre avaliação baseada em mecanismos de dor. Em muitos casos, você entender que o indivíduo você está na dúvida sobre o mecanismo predominante e não conseguir classificá-lo em um mecanismo não faz muita diferença em termos de prognóstico, em termos das abordagens que você vai fazer com eles. Isso não quer dizer que não tenha o seu papel e não nos ajude como clínicos usar algum sistema para refletir e tentar entender as características individuais de cada paciente. Mas acho que a principal questão é essa, assim, a literatura saiu
de uma ideia que a gente era um mecânico que tinha que achar o parafuso solto de uma forma super minuciosa, assim, aquele micro parafusinho, e apertar para melhorar o paciente, para entender que a maior parte das vezes a nossa avaliação não vai nos levar tão fundo assim, e ela no máximo vai nos dar um conjunto de coisas que podem estar associadas com a queixa do paciente, para que a gente possa tentar individualizar o tratamento. Então, assim, falando de uma forma bem direta, eu acho que houve uma mudança gradual para mim, para esse tipo de raciocínio, onde entender que se é que a gente consegue achar alguma vez a causa da condição como clínico, o papel da avaliação para mim não é esse mais, assim, eu acho que é tentar entender principalmente quem é o paciente, quais são os fatores associados com a sua queixa, para que a gente possa tentar fazer esse trabalho artesanal, que é individualizar tratamentos evidenciados, né, para uma pessoa com uma queixa, né? Não sei, para mim foi as principais mudanças que eu tive assim ao longo do tempo em termos de raciocínio. Boa. Eu vou tentar construir um pouquinho antes, que eu acho muito interessante o formato que a gente aprendeu a avaliação, né? E talvez ele justifique algumas questões que o Rafa colocou que são muito importantes. Então, se a gente lembrar, eu sempre gosto de falar, né, que durante o processo da faculdade é o processo onde a gente está deixando de ser leigos e se tornando profissionais da saúde. Então, a gente tem um aspecto de 4, 5 anos aí para tentar não ser um leigo e ser um profissional da saúde responsável pelo cuidado de outra pessoa, que é uma grande responsabilidade, né? Então, aí a gente já mora algumas questões aí que são bem relevantes. E aí, se você lembrar das matérias que a gente teve na faculdade, né? A gente começa pelas cadeiras básicas, por assuntos mais básicos, e a gente vai evoluindo para uma questão mais prática, e aí começa aquelas matérias de testes de força, BMTA, testes de avaliações gerais, e é uma das coisas que eu sempre me pergunto se é realmente o formato mais adequado, porque ele começa de uma forma mais segmentada, onde a avaliação é um momento único, que eu acho que é uma das questões que eu mais reflito hoje diariamente, que a gente sabe que grande parte dos serviços, a avaliação ela é feita, obviamente, no início, mas como um formato extra, a mais, onde vai ser aquele grande momento onde você vai descobrir, como o Rafa falou, talvez uma possível causa e, em cima disso, conseguir direcionar o seu tratamento. Só que aí, conforme a gente vai evoluindo nessa avaliação, nessa nossa profissionalização, né, a gente começa a querer se armar com mais ferramentas, mais técnicas, e aí entra aquela coisa do tecnicista que a gente bate muito aqui, aonde a cada curso que você faz, você vai ter um método de avaliação diferente para aplicar aquela técnica que você está fazendo o curso. Só que aí, se você faz uns 2, 3 cursos diferentes, você começa a entender que tem diferenças no que você faz na avaliação. E aí, a cabeça do ser humano fica confusa e fala assim: ué, eu estava avaliando errado, eu estava deixando de avaliar alguma coisa, qual dessas avaliações são realmente necessárias e qual realmente faz diferença, né? Então, a gente já começa, e aqui eu quero reforçar que isso é um viés da técnica, aonde você está direcionando para o que você conseguiria aplicar daquela técnica especificamente falando. Então, em cima disso, como eu falei, a gente começa já pensando de uma forma muito segmentada na faculdade, a gente começa a ir para o estágio, a gente tem aquele momento de avaliação meio confuso, onde a gente pega aquele paciente que já passou por 3, 4 outros estagiários, né? Então, uma cabeça mais confusa que a outra, um paciente confuso junto, né? E depois a gente vai evoluindo para essa série de somatórias de técnicas que começa a mostrar formas de avaliação diferentes, só que a gente não percebe que aquilo é uma avaliação específica para aquela técnica, o que acaba não entrando, e hoje, quando a gente vai ganhando um pouquinho mais de experiência, a gente vai entendendo alguns princípios e passos que não podem faltar numa avaliação. E isso independente de qual técnica que a gente está falando, né? Então, essa é uma das coisas que eu acho que é interessante de toda a nossa formação como fisioterapeuta, aonde todo esse processo avaliativo, ele vai ter sempre particularidades de escolas e técnicas que você pode fazer, mas o nosso grande papel como fisioterapeuta é entender dentro desse macro o que realmente é uma boa avaliação e o que realmente faz parte para tomar a nossa decisão de uma forma mais interessante, né? Outra coisa que eu acho que é muito interessante de pensar, a gente que já se formou mais ou menos há uns 10 anos, a gente vem de uma evolução tecnológica, né, Rafa, que é a medicina de precisão, aonde conforme mais precisos estão sendo o exame,
menos relação com a clínica a gente vai tendo. Então, a gente consegue achar mais coisas, consegue detalhar mais tudo que a gente tem investigado, porém, essas avaliações não necessariamente fazem uma relação direta de causalidade com a clínica do paciente, né? O que dá uma outra confusão no raciocínio. Então, essa parte eu acho que o Rafa fala muito bem, né? E até falar um pouquinho dessa questão tecnológica dentro das avaliações, em relação ao como a gente poderia enxergar também, né, Rafa? Voltando um ponto só, Foucault, antes de começar a falar sobre a tecnologia, eu acho que isso que você trouxe da avaliação estanque é uma coisa interessante, né? Porque vamos tentar racionalizar em cima disso. A avaliação é um momento onde um paciente ele vem te contar anos ou meses, né, décadas até de uma queixa, e, e às vezes a gente tenta ali num período de uma sessão, que pode ser menor do que uma hora, ou maior do que uma hora, não importa, a gente tenta fazer sentido disso para entender tudo que vem depois e tudo que você vai fazer. E eu acho que esse conceito é até um conceito antiquado, né? Porque essa avaliação ela te dá pelo menos uma direção para onde olhar, mas, pô, eu não sei o que você pensa disso, mas hoje eu uso muito o que acontece ao longo do processo para ir me balizando. Porque muitas coisas você tem, às vezes, um insight na avaliação, mas você vê que o paciente responde a uma coisa, ou o paciente mesmo percebe que ele responde a uma coisa, não responde a outra. Então, a avaliação hoje, para mim, ela não tem mais essa função de ser determinística de tudo que vem depois. Assim, ela me dá uma direção para ir, e na medida que eu vou indo, eu vou entendendo o que está acontecendo e ajustando a trajetória. Você não sei como é que você vê isso também. Eu acho que é legal esse ponto que você trouxe. Eu acabo vendo de uma forma que, como eu gosto de falar tanto no processo de educação e avaliação, né, eu uso muito contínuo porque a gente está sempre avaliando o paciente, né? Então, nessas horas, eu acho que eu penso igual o espanhol sempre fala em relação a projetos, de a gente precisa de uma programação e um planejamento. Quer dizer que a gente vai seguir ela 100%? Não. Grande parte das vezes a gente provavelmente vai mudar essa direção e vai mudar essa rota conforme o que for acontecendo. Então, essa perspectiva que a avaliação vai te mostrar todo o caminho, ela é uma coisa muito, né, ilusória, de certa forma. Então, a gente precisa parar de ser inocente nesse aspecto, entender as falhas da avaliação, e eu gosto muito de todas as analogias que eu faço nas aulas de prática baseada em evidência, em relação a lembrar principalmente do viés de memória, assim como o Rafa falou, quando o paciente está contando tantas coisas do passado, ele está contando que, para ele percebeu que parece ter mais relação direta com o que acontece em relação à dor dele, né? E naquele momento que você está fazendo uma avaliação, por mais preciso que seja, é uma avaliação transversal, onde eu não consigo fazer casualidades, né? Então a gente vai tendo confundidores muito importantes nesse processo, porque eu estou olhando a história para o passado, estou fazendo uma avaliação no presente momento, estou falando coisas sobre o futuro que a gente pode pensar que talvez um ponto fraco, eu acho que da literatura em diversas patologias, é ainda entender um pouco melhor sobre prognóstico, para entender a real importância das nossas intervenções, né, Rafa? Então, acho que iria um pouco por esse caminho. Isso muda bastante coisa, na verdade, né? Porque de você sair de um raciocínio de, dado que eu achei isso, o tratamento é esse em tanto tempo, eu espero o resultado, a gente entende, de novo, né? Prognóstico é uma coisa que a gente sempre tenta identificar e muitas vezes identificar esses fatores associados com a queixa do paciente nos ajudam a ter um prognóstico, né? Um paciente com uma dor neuropática com um componente, por exemplo, muito grande de fator psicossocial pode ter um prognóstico diferente de alguém que não tem. Então, esses fatores associados ajudam a gente a achar um pouco do prognóstico, mas, no final das contas, aquela ideia do tipo, nossa, se eu tenho uma cinese grau 2, eu vou fazer tal protocolo, se eu tenho grau 3, eu vou fazer outro e tal. E essa precisão, realmente, a literatura tem mostrado para a gente, que não só não é necessária, como, na verdade, não parece fazer diferença, né? E isso vem com o que você falou da tecnologia. Eu acho até legal, porque o termo, na verdade, popular é medicina de precisão, mas a gente pode usar saúde de precisão, e tem um paradoxo aí, porque na medida que a tecnologia aumenta, os exames que tentam identificar coisas são mais precisos, né? E é o que o Foucault falou, a gente está percebendo cada vez mais uma associação, uma ausência de associação entre achados de exames mais precisos com o que acontece no dia a dia clínico. Então, esses achados, nesses exames mais precisos, não são determinísticos, né?
na maior parte das vezes, e muitas vezes eles não nos ajudam muito a entender o quadro do paciente. Mas, por outro lado, a tecnologia também está permitindo com que a gente seja um pouco mais preciso nas estimativas. Isso que eu acho legal. Então, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, que está mais próximo da minha linha de pesquisa. Ah, a tomada de decisão de um ortopedista sobre quais pacientes com síndrome da dor subacromial associado a alguma lesão tendínea ele vai operar é muito arbitrário. É isso que a gente entende hoje da literatura. Basicamente, não existe um consenso. Alguns ortopedistas usam imagem, a maioria usa imagem em teste, alguns usam dor, mas na verdade não existe um consenso. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo que os exames mais precisos vão mostrando para a gente que essa associação entre teste funcional e imagem não tem muito a ver com a queixa nem com o prognóstico, e muito menos com a decisão de operar ou não. Por outro lado, a gente tem hoje tecnologias como inteligência artificial que conseguem analisar padrões complexos de interação entre muitos dados, conseguindo achar algum nível de precisão dentro desse caos que nós humanos não conseguimos enxergar. O que nos permite ter uma noção melhor de prognóstico e uma tomada de decisão melhor, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com essas promessas, né? A gente é muito iludido pela tecnologia, assim, a tecnologia sempre parece algo wow, né, para a gente, mas eu acredito que tem uma coisa interessante que está vindo por aí, já tem algumas startups que estão pesquisando coisas relacionadas a isso, né? A gente mesmo está produzindo coisa aqui dentro do Grupo Superador, mas é interessante pensar nisso, né? Saber sobre quais pacientes que estão ali na frente de um cirurgião, por exemplo, vão se beneficiar ou não da cirurgia, é uma coisa muito difícil para um ser humano fazer, porque condições de saúde são multidimensionais e complexas. Agora, imagina que esse cirurgião tenha tipo um Waze, tem um algoritmo bem calibrado, né, bem específico, que pode aprender sobre vários fatores e olhar para aquele indivíduo e tentar projetar, com base no que tende a acontecer em várias pessoas, o que vai tender a acontecer com ele, e ajudar esse cirurgião a tomar uma decisão. Será que isso é melhor? Será que usar o Waze é melhor do que não usar? A gente está entrando numa linha nova de pesquisa, na verdade, que é justamente essa. Será que empoderar profissionais de saúde com tecnologia que conseguem entender padrões complexos que nós humanos não enxergamos e não conseguimos entender e nos ajudam a tomar decisão porque dão um resultado, cospem um output, assim, que é, por exemplo, uma probabilidade de o paciente melhorar com uma dada intervenção. Será que isso nos ajuda? Então, eu acho que esse é o paradoxo, né? Por um lado, a precisão de exames, métodos diagnósticos tem se mostrado cada vez menos útil no dia a dia clínico. Por outro lado, ferramentas que conseguem olhar para esse todo, por mais que a gente não entenda muito bem ainda o que exatamente ela está levando em consideração para fazer isso, podem ser, talvez, o melhor caminho que a gente tem para aumentar a nossa precisão em entender prognóstico e prescrição de tratamentos, né? Eu acho que é um paradoxo bem interessante, na verdade. Eu concordo e eu até acrescento que é uma coisa muito fácil de se iludir em alguns aspectos que você normalmente consegue vender com valores maiores, né, e de forma mais fácil, tecnologias, mas a gente está falando de um formato e uma utilização da tecnologia em outro sentido, num auxílio de tomada de decisão. Então, não é comprar um aparelho mais preciso apenas, né? Não é você ter uma tecnologia inovadora. Então, a grande questão que a gente está falando de como utilizar a tecnologia e os avanços tecnológicos nesses aspectos é de realmente melhorar a precisão e auxiliar a gente na tomada de decisão. Então, essa eu acho que é uma diferença muito grande, porque é muito fácil e é muito como posso dizer, atrativo você falar assim, nossa, eu vou comprar uma tecnologia nova, colocar no meu consultório e eu vou ver em quanto tempo eu vou ter o retorno financeiro desse meu investimento, né? E nessa hora, aquele investimento, ele te pode trazer, né, alguns retornos específicos, mas ele não muda nada a sua clínica, então vai um pouco do seu modelo de negócio, da sua perspectiva profissional, então existe diversas particularidades aí que eu acho bem relevante a gente colocar. Então, nessa hora que a gente fala de mais tecnologia junto da avaliação, ele é um processo bem específico. Outra coisa e outro ponto bem legal de colocar da fala do Rafa é, eu acredito que a tecnologia em si, ela vai evoluir muito rápido, o que vai ser demorado é a nossa adaptação ao uso dessas tecnologias relacionadas à tomada de decisão. Então,
o ser humano e o seu ceticismo em alguns aspectos, né? Eles vão ter seu momento de entender o real uso e até a popularização de ferramentas como essa. E por isso que eu falo que é muito importante, você não precisa saber programar, você não precisa saber fazer os processos, mas você precisa estar acompanhando diversas dessas questões para você entender um pouco, né? Porque hoje, se eu usar a palavra inteligência artificial, ela já é muito vendável, né? Estou usando uma inteligência artificial para tomar uma É um decisão, né? buzzword. É um buzzword, com certeza. Buzzword total, né? Então, a partir do momento que eu falar assim, ó, eu estou usando um algoritmo aqui para auxiliar o meu tratamento com você, o paciente já vai com certeza falar assim, nossa. Então, isso. Isso que você fala é muito legal, Foucault, porque olha que maluco isso, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente discute muito curva de adoção de produto e tecnológica aqui dentro, né, em vários momentos. E a gente sempre tem os early adopters, são aqueles 2,5% mais ou menos das pessoas que são empolgados, né, querem sempre estar ali na ponta, testando coisa nova, trazendo inovação. E na sequência dos early adopters e dessas pessoas que são realmente muito empolgados com a inovação, a gente tem o que é chamado de late adopters, né? Que na verdade é a maioria das pessoas. São Uhum. pessoas no começo, né? É tipo como se fosse uma curva normal, assim. Então, os early adopters é o comecinho da perna ali na esquerda, aí você tem, começa a subir, formar o sino, são os late adopters, são as pessoas que são mais pragmáticas, elas precisam ser convencidas através de outras pessoas usando e comprovando o benefício, para elas quererem adotar uma tecnologia, um produto novo. Depois você tem, né, a descida da curva, que são as pessoas que são um pouco mais descrentes, ou seja, basicamente precisa estar todo mundo usando e começando a fazer diferença para ela usar ou não usar para ela querer adotar. E aí, por fim, você tem as pessoas completamente céticas com a adoção, né, que completando o final. E é só a gente pensar no Waze, por exemplo, né? A ferramenta ficou tão propagada que hoje, se você pede um Uber ou um táxi, você pode até se incomodar se a pessoa não usar essa ferramenta para tomar decisões com relação a onde ir, qual caminho pegar, né? Porque você confia na ferramenta e você adota ela no seu dia a dia a ponto de querer que os outros usem ela com você, né? Então, é um exemplo disso, assim. E hoje chegou o ponto de, se um motorista persistir em não usar o Waze, se a pessoa for aquele motorista mais antigo e fala, não, isso aí é bobagem, eu vou ali pela avenida tal, que ali é bom. Às vezes você não quer nem, você nem confia no cara, né? Você não Uhum. gosta, você avalia mal esse profissional. Então, é o que o Foucault falou, a gente precisa estar antenado com relação a isso, porque a tecnologia está evoluindo muito rápido, principalmente essa parte de ciência de dados. Hoje não é mais uma questão de a gente ter pesquisadores prêmio Nobel achando coisas novas, é uma questão de aplicabilidade. Já tem o que precisa para mudar muito o cenário da saúde como um todo, e da nossa área também. E eu acho que quando elas começarem a entrar na nossa área, vai ser uma coisa muito rápida. A gente vai começar a ver soluções que vão trazer benefícios interessantes assim para o nosso dia a dia clínico, e talvez chegar até o ponto que o clínico que não usa essa ferramenta seja julgado da mesma forma que um clínico ou um motorista que prefere seguir por onde ele acha que é bom para ir para o aeroporto, né? Uhum. Pode ser olhado com descrença, ou pode gerar até resultados piores, né? Então, Uhum. é realmente importantíssimo a gente estar antenado nisso. Perfeito. E eu acho muito legal toda essa reflexão, né? Então, em cima disso, acho que a gente só vai pular para uma parte um pouquinho mais prática e pragmática, para vocês também conseguirem sentir no dia a dia o que que vocês podem fazer diferente, como a gente faz, né? Porque às vezes as nossas falas são tão tecnológicas que não, nem sempre as pessoas falam assim, tá, mas e no meu dia a dia, né? Então, uma das questões, acho que essa questão de sistema, ela ainda há de surgir essa plataforma que vai evoluir e facilitar a nossa tomada de decisão, e aí precisa de todo um processo que o Rafa falou de popularização e a gente realmente entender se isso vai fazer diferença ou não para os clínicos, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai construir um step by step aqui de como que a gente enxerga a avaliação. Eu vou dar algumas perspectivas mais minhas, o Rafa dele, e a gente vai construindo para realmente, acho que, fazer alguma diferença na prática de vocês. Uma das coisas mais interessantes que eu sempre gosto de falar da minha parte de avaliação, eu sempre trabalhei com o Caio, a gente dividia consultório, e o Caio sempre foi uma pessoa muito minuciosa, muito detalhista. E eu, o inverso, não sou muito detalhista, sou meio bagunçado, né? Principalmente na cabeça.
E nessa hora era muito engraçado, porque o Caio sempre tentou padronizar a nossa avaliação da clínica, eu tentava ajudar ele de alguma certa forma, mas na hora do dia a dia eu não conseguia seguir muito aquele roteiro criado, né? Eu achava meio, entre aspas, dificultoso de realmente seguir, porque para mim eu começava a voltar para um padrão um pouco mais, diria, improvisado, não que isso seja o mais adequado, né? Mas que no final das contas, tanto eu e o Caio, a gente acabava caindo no mesmo protocolo, nos mesmos exercícios, e isso era uma coisa que sempre me chamou atenção. E aí começa a refletir, né? Para que serve essa avaliação? Hoje, construindo todo o cenário da avaliação, eu acho que o que a gente chama de avaliação, hoje eu prefiro chamar de primeiro encontro, primeiro momento, onde você está realmente conhecendo a pessoa e iniciando aquele desbravamento da história, todo o entendimento do contexto do paciente, né? E eu gosto muito de falar que eu não sei o contexto que vocês estão, mas eu acho que isso começa desde o momento da indicação que essa pessoa teve para você. Essa pessoa que foi indicada, né? Ela foi por um médico que confia e conhece no teu trabalho. Essa pessoa achou você no Google. Essa pessoa, sei lá, caiu de paraquedas no seu consultório. Então, existem diversos contextos que, na minha opinião, isso sempre fez muita diferença. Eu comecei a perceber muito, porque eu já devo ter contado essa história em algum momento, mas eu trabalhava no GERF e sempre no GERF era o Flávio que fazia a avaliação. Como diversas clínicas, você tem uma pessoa responsável por isso, né? Então, lembrando, o Flávio é uma referência na parte de quadril, ele recebia a indicação de um médico, referência nisso, e no final quem tratava eram fisioterapeutas da equipe do Flávio, né? Então, as pessoas querem ser tratadas por quem foi indicado, e aí ela já chegava com alguns receios, porque não era a pessoa que ela tinha sido indicada inicialmente, né? Então, tinha uma construção muito diferente, principalmente do processo de aliança terapêutica. Hoje, como as pessoas chegam diretamente para mim, e depois de um tempo, né, que a gente tem de experiência e já começa a ter indicação das indicações, e aquelas pessoas sempre falam, nossa, vai naquele japonesinho lá que ele me curou, me ajudou, né? E aí tudo isso já é uma construção de um laço terapêutico e de uma confiança em que tem, né? E isso é uma coisa muito importante que é um confundidor, ele influencia na expectativa, e a gente sabe que a expectativa é um dos fatores que vai fazer diferença na resposta terapêutica. Então, essa construção ela é muito interessante. Assim como em algumas situações esportivas, a gente também precisa fazer isso em 5 minutos, 1 minuto, para você realmente conseguir trazer esse paciente e acolher ele de uma forma onde ele vai confiar numa decisão, em uma manobra que você faça, por exemplo, ou uma decisão que você pode tomar de continuar ou não continuar jogando, praticando, atuando, fazendo o que a pessoa estiver fazendo, né? Em cima disso, logo em seguida, toda aquela construção, aquela troca de mensagens previamente que acontece, hoje eu dou muito valor, eu acho que elas são muito relevantes, porque você já vai trazendo muitas informações para que no momento que ele chegar na sua frente, você já saiba um pouco mais dessa pessoa, né? E eu não estou falando de grandes questionários, de grandes aplicações de formulários, eu acho que não é bem essa proposta, porque isso não é o momento ainda, e eu acho que depois que você cria essa aliança, você conseguir pedir um questionário, um formulário, já vai vir com uma outra perspectiva, né? Então, nessa hora, realmente, uma troca, às vezes, de áudio, uma troca de mensagens, a pessoa entender que está de prontidão e você está interessado no caso dela, e aí você já está fortalecendo toda essa aliança terapêutica, né? E é uma coisa que é muito importante para construir já esse cenário e esse ambiente seguro que você tem que oferecer para o paciente, e a partir do momento que ele começa a contar toda a história, e você começa a desenrolar, e na minha opinião, essa capacidade de escuta é a grande diferenciadora para você realmente fazer perguntas certas. Não investigar tudo, muito inocente da nossa parte, que a avaliação precise saber todas as informações, a gente só precisa eliminar os grandes riscos, né, as doenças mais graves, e começar a direcionar para alguns caminhos que a gente percebe que talvez sejam as diferenças. Então, aí que entra os específicos, né? Testes funcionais, testes clínicos, questionários e diversas outras avaliações que você pode fazer, porque quem lidou e quem formatou isso foi toda a fala do paciente. Então, ele começa a te direcionar, a guiar, e logo depois você já começa a entender o contexto dele.
Uma das coisas que eu enfatizo muito nas minhas aulas de avaliação é que eu sempre gosto de terminar a avaliação de uma forma que eu prescreva poucas coisas. Eu gosto muito que o paciente reflita sobre o contexto que ele mesmo falou, que ele mesmo se encontra, com as novas informações que a gente passou para ele, a gente trocou, refletiu, e aí nessas horas entender quais são essas pequenas mudanças relacionadas ao comportamento. Então, são coisas realmente relevantes, na minha opinião, que aí a gente vai começando a criar esse perfil do paciente. Então, é um momento que a gente começa a ter muitas hipóteses, poucas certezas, e aí o grande processo é fazer um acompanhamento contínuo dessas percepções que você vai tendo, né? Então, acho que começaria por essa parte. Rafa, por favor. Eu acho que, como boa parte da minha experiência clínica foi com pacientes com quadros de dor crônica, tem uma coisa que eu vejo, assim, que eu acabei não desenvolvendo, né? Porque quando você atende um pós-operatório, um trauma, tem meio que um step by step que você vai conduzir já. Independente do que você encontra, você meio que vai por aquele protocolo, por assim dizer, né? E que é muito diferente no paciente com dor persistente, porque você não tem, muitas vezes, esse protocolo. Então, a minha avaliação, ela sempre foi muito baseada em tentar ir contra os meus vieses cognitivos, né, de sentir que estava tudo bem, como a prevalência de red flags é super baixa na população, por mais que você trabalhe, às vezes, num grande centro, né, tirando a Emília, nossa professora aqui de onco, que só vê pessoas com câncer, né, então, se você não trabalhar num lugar muito nichado, a probabilidade de você achar uma red flag é muito baixa, mas a minha avaliação, eu sempre mantenho, né, mentalmente esse trabalho de tentar entender se existe a possibilidade de ter um red flag, por mais que muitas vezes eu sinta que está tudo bem. Mas, tirando isso, a minha avaliação sempre foi tentando muito mais entender a trajetória do paciente com relação àquela condição de saúde, e nesse processo de eu entender essa trajetória, tentar ajudar ele a entender essa trajetória, para que no final das contas, óbvio, né, que eu estava tentando entender as peculiaridades da queixa desse paciente, porque existem prognósticos diferentes de acordo com algumas peculiaridades, né? Alguns diagnósticos nosológicos ou médicos vão ter prognósticos diferentes, alguns mecanismos associados com a queixa do paciente vão ter prognósticos diferentes, e até intervenções que vão responder mais ou menos a isso. Mas no final das contas, o meu objetivo era tentar fazer sentido da história da pessoa, para mim e para ela, e como a maior parte das minhas abordagens, ou das abordagens que eu sempre tentei aplicar, envolviam ajudar essa pessoa a mudar a trajetória que ela tinha com aquele quadro, né? Ela tinha uma trilha que ela estava traçando com aquela condição, e eu queria colocá-la numa trilha um pouquinho diferente, não era uma trilha brusca, não era virar 180 graus, era dar um passo para o lado às vezes, né? E começar uma trilha que ia levar para um lugar diferente ali ao longo do tempo. Eu sempre tentava entender aquilo que fazia sentido para a pessoa. Acho que para mim esse foi o foco da avaliação, porque hoje não adianta você ter uma intervenção com uma Ferrari se você vai andar no trânsito de São Paulo. O Fusca chega no mesmo lugar, no mesmo tempo do que a Ferrari. Então, eu tentava muito entender isso, né? Entender os fatores associados com a queixa desse paciente, entender na história dele aquilo que parece ter funcionado, aquilo que não parece ter funcionado, tentar entender o que ele entende que está acontecendo e, com base no meu entendimento clínico sobre o quadro, no entendimento do que eu entendo que ele entende, e dos fatores associados com a queixa dele, tentar, junto com o paciente, achar algo que funcione para ser encaixado no dia a dia dele. E é isso que eu estou falando da Ferrari, do Fusca. Às vezes é isso, assim, não, exercício para esse cara vai super bem, mas é uma pessoa sedentária, que não pratica exercício, é um senhor ou uma senhora de idade, você não vai convencer essa pessoa a fazer exercício. Então, beleza, eu posso começar no meu consultório, só que isso não vai ser duradouro se eu não achar alguma estratégia que seja implementável na rotina dela, para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Então, a avaliação para mim é esse primeiro contato, onde eu tenho essa primeira impressão e talvez uma ideia do que seria uma nova trajetória. E aí eu tento chegar em acordo com o paciente sobre as coisas que ele topa entrar comigo, que ele topa testar. E aí a cada encontro é uma nova impressão, né? Porque é isso, a gente em uma avaliação transversal não consegue estabelecer causa e efeito. Várias coisas vão acontecer juntas no tempo e não necessariamente elas são causais. E a gente precisa, às vezes, desse acompanhamento para começar a ter uma noção um pouco melhor sobre, poxa, o que parece que de fato está associado com a queixa do paciente, o que não está, o que de fato parece funcionar, o que não funciona, né? Então, eu acho que esse meu histórico de experiência com pacientes mais crônicos me fez muito fugir dessa abordagem inicial que, olha, independente do que você faz, do que você avalia, você faz a mesma coisa.
eu acho que isso foi mais fácil, por assim dizer, fazer uma transição para mim de uma ideia mais linear para uma ideia mais multidimensional de entender e pensar dessa forma. Acho que por causa disso, talvez até. Legal. Tem uma parte que eu gosto bem eu acho que é bem relevante, na real, é assim, aqui a gente tem pessoas escutando que são recém-formadas, estão se formando, ou mais experientes, né? E tem uma parte que eu acho que é muito interessante, né? Provavelmente para quem for menos experiente, deve sentir uma grande pressão de acertar na avaliação. Essa é uma das coisas que eu acho muito importante de vocês conseguirem, entre aspas, diminuir essa pressão, porque não necessariamente a gente vai ser preciso, assim como a gente está falando em diversos momentos. Mas o mais importante é você passar essa confiança do que está sendo feita dentro da avaliação. Então, vamos imaginar um cenário aqui, né? Você, assim como eu, né, um cara jovem, acaba tendo essa imagem, né, de uma pessoa que ainda não é tão experiente, e aí você fica com aquela coisa, né, de querer passar uma imagem profissional, de querer passar segurança ao paciente, e obviamente eu tenho viés oriental, isso ajuda em alguns momentos, e aí facilita para você começar a construir um cenário. Só que imagine que você vem, uma pessoa que tem uma característica, né, introspectiva, está passando uma insegurança e você começa a fazer diversas avaliações físicas sem estar falando o que está acontecendo com o paciente, né? Então, quando a gente fala de passar segurança, a gente tem que entender que isso está além de você ser preciso, mas é você construir esse cenário onde ele está sendo escutado, que você está acolhendo ele, e eu tenho repetido isso em diversos momentos, que cada vez mais eu estou chamando acolhimento de intervenção, porque ele faz parte de um processo muito relevante, onde a pessoa sabe que ela está sendo assistida de alguma forma e você realmente está conseguindo ter vou chamar aqui de margem de erro, entre aspas, porque naquele momento que você avaliou, não importa a sua experiência, você está construindo um raciocínio de intervenções que vão ser realizadas. Então, você precisa um pouco entender, obviamente que não é para fazer qualquer coisa, mas você tem que ter uma certa paciência para não sair intervindo e enchendo a sessão, né? Então, muitas vezes o paciente vai se preocupar e perguntar, a gente já pode fazer a intervenção, né? Eu já tenho o diagnóstico. Então, nessa situação é muito importante você saber mostrar e avaliar, que aquela avaliação faz parte da intervenção também, né? Então, se o paciente não consegue entender todas as diferenças do que ele está relatando e do que você está falando, né? Realmente ele vai ter uma dificuldade de entender todos esses aspectos relacionados à avaliação. Então, são aspectos que eu gostaria até de tranquilizar para quem for mais novo aí, que tiver recém-formado, que realmente a gente tem um momento inicial que a gente tem essa pressão de parecer saber tudo, mas não é isso que realmente vai fazer diferença para você conquistar o seu paciente, né, Rafa? Exato. E eu acho que todo mundo já passou por aquela fase onde as pessoas perguntam se a avaliação é paga também. Exato. E, eu acho que o ponto inicial eu não sei verbalizar exatamente isso, mas ao longo do processo de desenvolvimento profissional, acho que os bons clínicos eles começam a naturalizar tanto o processo da avaliação, e não como esse momento onde você está definindo o que vai acontecer, porque eu acho que é justamente isso que passa essa impressão para o paciente. Eu deixei meu carro lá no mecânico, ele está fazendo um orçamento para mim. Eu ainda não vou pagar ele pelo orçamento. Ele tá fazendo, eu pago ele por fazer. Eu acho que é justamente esse comportamento de fazer o orçamento, por assim dizer, né? De fazer aquela avaliação profunda e tal, para você chegar. É isso que você precisa. Eu acho que colocar a avaliação dessa forma que faz as pessoas terem essa ideia de que a avaliação não é importante, né? E que ela, na verdade, não deveria nem ser paga. Eu percebo que bons clínicos, na verdade, naturalizam esse processo de avaliação e já tratam ela como parte do tratamento, né? De forma que não tem essa divisão, assim, nem se discute isso. Você pode até cobrar diferente pela avaliação, inclusive, mas é interessante refletir, né? Porque as pessoas literalmente tratam a avaliação como se fosse um orçamento de um eletricista, né, de um mecânico, né? E é óbvio que o eletricista e o mecânico vão cobrar o preço dessa avaliação no serviço deles, né? Mas na saúde é diferente, né? Eu acho que o raciocínio é outro e isso tem muito a ver com o posicionamento do profissional. Sim. E outra coisa que é muito interessante, né, não ter a necessidade de ser uma avaliação longa,
né? Eu acho que a questão de tempo também não é a variável que vai fazer diferença para essa conquista, para esse entendimento, né? Então, tem muitas vezes que eu faço avaliações que demoram 30, 40 minutos e nunca me questionaram se eu tinha que pagar metade do valor, né? Tinha que cobrar metade do valor. Então, nessa hora que você consegue passar essa segurança do que está acontecendo dentro do processo da avaliação, eu acho que começam a não surgir essas indagações em relação ao que foi feito, né? Obviamente, vira e mexe pode acontecer, mas, no geral, não é uma problemática muito grande. Então, acho que são aspectos que são naturais do dia a dia, né? Eu queria até que vocês deixassem seus comentários em relação às dificuldades que vocês têm na avaliação. A gente está elaborando aí um curso de princípios da avaliação para a plataforma Star, eu acho que isso é bem relevante, para realmente construir esse step by step, não necessariamente a gente basear exclusivamente numa técnica, né? Então, como a gente falou, tem aspectos da avaliação que não podem faltar e ponto. Então, a gente precisa realmente conseguir construir esse cenário e, obviamente, que cada um pode e deve usar as particularidades de conhecimentos que vocês têm baseados em cursos e técnicas que vocês já fizeram. Isso não é o menor dos problemas, mas a gente precisa realmente conseguir entender esse macro. Rafa, mais alguma coisa que a gente pode falar sobre avaliação? Não, eu acho que é importante entender que, nesse sentido, tem contextos diferentes, né? A gente sempre fala e fala uma mensagem muito geral, porque a gente sabe que a gente está lidando com pessoas de diferentes níveis de formação, que trabalham em diferentes setores e contextos. Então, a avaliação para alguém que trabalha em consultório com a própria clientela vai ser diferente da avaliação de alguém que trabalha numa clínica que tem uma padronização no serviço, que vai ser diferente de alguém que trabalha num hospital ou, enfim, né, em um contexto totalmente diverso. Eu acho que é uma questão de adequar ao contexto, mas a grande reflexão, se a gente puder resumir o que a gente está falando aqui, é que o raciocínio, esse raciocínio linear de achar o parafuso solto, ele na verdade nos deixa cegos como profissionais. Uma porque a gente pauta todo o tratamento, tudo que a gente vai fazer nisso, nessa ideia, né? E outra porque a gente acaba não entendendo ao longo do processo que aquele caminho pode não estar funcionando. A gente não ajusta o curso, né? Porque a gente determina que se o paciente tem dor no ombro e tem discinese, é fortalecimento da escápula, eu vou fazer isso por 3 meses, ele melhorando ou não. Então, essa avaliação que a gente está conversando com vocês, ela está muito mais alinhada com as evidências que a gente tem hoje sobre o processo de cuidado com saúde, mas acho que o ponto principal dela é que ela deixa a gente mais flexível para entender fatores associados sem precisar necessariamente achar pelo em ovo, né? E tão fundo, e também para que a gente possa ajustar esse curso ou esse plano de tratamento junto com o paciente ao longo do caminho. E a gente estava discutindo recentemente aqui, eu e o Foucault principalmente, o quanto às vezes é difícil a gente ajustar coisas no caminho quando você teve um posicionamento tão enfático em algum momento com o paciente. Então, se na avaliação você deu certeza para ele que aquela era a causa e o seu tratamento era a única solução e é isso aí, se ao longo do caminho você tiver alguma necessidade de ajuste, às vezes você vai acabar persistindo no caminho justamente porque você se comprometeu demais com uma certeza que, na verdade, não existe. Né? Uhum. A gente sabe que ninguém tem bola de cristal aqui para dar certezas sobre o que vai acontecer com o paciente. Então, eu acho que essa forma de pensar sobre a avaliação, ela nos deixa mais livres, não para errar, né? Não é, a questão não é errar, mas para lidar com a incerteza e essa complexidade que é a queixa de cada pessoa ao tentar trazer evidência para o atendimento dessas pessoas. Perfeito. Tem um último ponto que eu queria colocar, que eu acho altamente relevante, que eu lembrei aqui, que é em relação ao quanto que a gente explica as coisas para o nosso paciente, né? Eu lembro muito bem que na época de Santa Casa e mais estrutural e modelo biomecânico, eu explicava muitos detalhes anatômicos e fisiológicos para o paciente, e isso é o que me empoderava e falava assim, olha como eu sei do que eu estou tratando, né, na minha frente, né? E muitas vezes o paciente realmente se encanta em relação a isso, e isso não é uma grande questão. A questão é que, acredito eu, cada vez mais, que a gente tem que peneirar o que está falando para o nosso paciente, que não necessariamente significa que eu não estou olhando para alguns aspectos. Então, eu acho que esse filtro que a gente tem que fazer da informação técnica para o nosso paciente que é leigo, e aí eu não estou falando de níveis educacionais diferentes, porque eu acredito que você vai sempre ter que adequar a sua fala para esse nível educacional, mas
pessoas que são mais letradas e realmente têm mais conhecimento, têm até níveis de doutorados e afins, eles não necessariamente eles são mais difíceis, às vezes, até de você desmistificar algum ponto, ressignificar algum ponto, porque ele começa a criar algumas certezas dentro do raciocínio lógico dele também, né? Enquanto, às vezes, a pessoa que é um pouco mais simples em alguns aspectos, né? Somente educacionais, eles meio que aceitam qualquer coisa, assim, né? Então, às vezes, principalmente se a gente está falando de uma fila de espera, de um SUS, de alguns aspectos assim, eu acho que são pontos muito relevantes que a gente tem que colocar, mas a gente tem que refletir constantemente o que que a gente fala para os nossos pacientes. Então, é uma questão de saber ser simples e saber ser preciso na hora de você passar uma informação para o paciente, né? É uma coisa que eu acabo treinando muito em sala de aula também, para não ficar fazendo o detalhe do detalhe, que eu acho que tem momentos específicos para você começar a ser mais detalhista ou menos, né? Então, acho que é um ponto bem relevante para isso, né? Rafa, mais algum ponto? Eu acho que, fechando o assunto, né, é legal vocês participarem aí com a gente, mandarem esses pontos, dificuldades, reflexões com esse episódio para a gente, para que a gente possa, inclusive, construir esse curso que vai vir para estar em breve já, né, levando essas coisas em consideração. Então, a ideia é construir, e cada vez mais, né, dentro da plataforma Star, o nosso objetivo é construir muito cursos que dão essa visão diferente, mas mostram muito como a gente faz. E, de novo, como a gente faz não necessariamente é o certo, mas para você achar o seu certo, muitas vezes, ter um exemplo de alguém que faz de alguma forma pode ser um benchmark, né? Pode te ajudar a achar um caminho, o seu caminho com relação a isso. Então, a gente vai mostrar muito como a gente faz, como a gente pensa, como a gente conduz, mas seria muito bom ter, né, o feedback de vocês, independente do momento que vocês escutem esse episódio, né? Porque o curso já pode estar no ar, mas a gente atualiza os cursos, a ideia é todo ano, né? A gente tenta atualizar o material e a gente pode sempre trazer isso na próxima edição. Eu acho que essa mudança no raciocínio, ela é uma mudança gradual, né? Algumas pessoas vão estar no começo, talvez estejam escutando isso pela primeira vez, outras já estão escutando isso há um tempo e refletindo e tentando mudar no seu dia a dia, e outras já aplicam isso né, de alguma forma no dia a dia. Eu acho que o importante é entender que, na verdade, o processo de mudar começa lá no começo, quando você começa a se expor a pessoas que têm uma visão divergente da sua atual. Isso já começa a te dar e mexer com a sua forma de pensar. E aí você já começou a mudar esse processo. Então, assim, é, não é uma coisa binária, faço ou não faço. Nós Uhum. mesmos estamos em constante evolução também, né, com relação a essa nossa forma de ver, de atender. E eu acho que isso que é o legal, entender que é um processo. A gente fala muito isso para os nossos alunos da pós, né, Foucault? Não entendam a pós-graduação como um produto binário, né, do tipo, ó, quando eu acabar a pós, acabei meu diploma, pronto, agora eu virei um especialista em dor ou um especialista em ortopedia e traumatologia. O processo vai te ajudar a transformar. Então, a ideia de você escutar professores que são referência nas suas áreas, falando sobre o que tem de mais novo nas evidências, refletir sobre isso, tentar olhar seus pacientes com isso na cabeça, aplicar, gerar dúvidas, tirar dúvida com esses professores, avançar mais fundo no conteúdo e fazendo isso ao longo de um tempo, com colegas ali junto, passando pelo mesmo processo, isso que é transformador, né? Essa para mim foi a grande experiência do meu doutorado. Assim, eu entrei no doutorado achando que né, o título ia me transformar em um pesquisador. E eu entendi ao longo do caminho que foi o trajeto que me transformou. Né? Uhum. Eu aceito o título, né? Aceitei o título, né, de uma forma muito feliz, inclusive. Adoro o meu título, mas foi o processo que me transformou no pesquisador e não eu ter um título de PhD numa área específica. Né? Então, acho que é uma reflexão só para vocês entenderem que às vezes bate uma angústia, porque, pô, mas calma, como é que faz isso? Tudo bem, é o primeiro contato, então, que vocês estão tendo, faz parte. Né? E a gente está aqui com o podcast, com o YouTube, com as pós-graduações, com os nossos cursos, com as nossas mentorias, para tentar ajudar a comunidade, né, dessa plataforma de oportunidades que a gente quer criar, que é o Fisiortopedia, a conseguir criar uma fisioterapia diferente, né? Uma fisioterapia adequada aí aos tempos modernos da literatura científica e o que o futuro nos promete, né? O futuro, eu acho que ele promete bastante coisa para a saúde como um todo, mas também para a nossa área.
Perfeito. Então, gente, temos nosso primeiro episódio do ano. Falamos de um assunto bem interessante. Então, por favor, ajudem a gente no movimento do canal do Telegram para a gente conseguir conversar mais e ter mais interação. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Não se esqueçam de avaliar, porque agora dá para dar uma nota para a gente lá no Spotify. Então, por favor, deem uma nota lá, ajudem nós. E também, lembrando que se você estiver escutando antes do dia 22 de janeiro, a gente vai iniciar nossa especialização em dor, nossa primeira turma, ainda há vagas, e 19 de fevereiro, se eu não me engano, a turma 3 da pós de ortopedia e traumatologia. Então, se você tem interesse em fazer a pós-graduação, não deixe de escapar essa oportunidade. Então, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.